Hebreus capítulo 11, a natureza da fé, exemplos da fé tirados do Velho Testamento. No entanto, eu quero ler 3 versículos só, a saber, o 1, o 2 e o 3. Versículos 1, 2 e 3. E quero dar uma ênfase a parte A do versículo 3. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. É importante nesse tempo tão difícil entendermos as coisas pela fé. É de suma importância. É uma questão de sobrevivência espiritual. Passar a entender as coisas pela fé. Pela fé entendemos. Vamos ler o texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite através da pregação de sua palavra. Você já parou para pensar que existem momentos na nossa vida que quase tudo nos é tirado? Existem momentos assim. Existem momentos na vida que a gente se sente de mãos literalmente atadas. Nossas mãos são silenciadas. E isso choca a gente, sabe por quê? Porque a gente só consegue ter paz quando a gente está no controle. Você já percebeu que enquanto a gente está no controle, a gente está tranquilo? A gente está rindo, a gente está conversando, está compartilhando sonhos, conversa com um amigo e compartilha projetos, até a hora que a gente perde o controle. O controle que a gente achava que tinha, porque na verdade nós não temos controle de coisa alguma. Nós estamos cantando esse hino e o Espírito Santo estava me mostrando que misteriosa é essa relação de Deus com o homem. O Deus soberano, criador dos céus e da terra, poderoso, habitando e interagindo dentro do barro, que é o que nós somos, barro, pó da terra. E aí eu fiquei pensando o quanto eu, e aí você também, o quanto nós somos transitórios, quanto nós somos passageiros. Onde mora Luiz? Luiz mora em tal lugar, ali estão as coisas dele, ali tem... Mas Luiz daqui a pouquinho não existe mais. Olha como que nós somos transitórios. Se todo mundo tivesse essa consciência, nós seríamos mais quebrantados, mais humildes. Não achávamos que somos o que não somos, ou não acharíamos. Porque nós somos transitórios. A Bíblia vai dizer que nós somos como um vapor. Acabou, sumiu. Quando eu penso nisso, parece que a vida perde o sentido. Para que viver? Para que trabalhar? Para que conquistar? Para que construir? Se eu não sei quantos dias eu tenho, os meus dias estão contados diante do Senhor, mas eu não sei. É quando a gente só descobre sentido na vida com Jesus. Porque fora de Jesus não tem sentido. Não tem por que viver, acordar de manhã, trabalhar, comer, produzir, comprar, vender. Isso não tem sentido. E Deus vem e interage com a gente. E eu fiquei pensando o quanto nós somos transitórios e como Deus é poderoso, agindo, se manifestando com a gente. O grande arquiteto do universo, se relacionando comigo e você. Gente tão pequena, gente tão sensível, tão frágil, né? Alguma coisinha dentro desse sistema biológico interrompe, acabou você. Um mosquitinho desse tamanho vai lá, pica o cara, derruba o cara, ele fica lá jogado. Pode ser um atleta, mas está lá acabado. Pode ser um cara temido, mas o mosquitinho foi lá e derrubou ele. Uma pedrinha de 6 milímetros
resolve parar lá entre o canal da uretra e da bexiga. Pô, acabou, cara. Se contorce de dores. O valente vira o leão vira um gatinho. Acabou. Isso revela da nossa fragilidade. Mas como é que a gente se relaciona com Deus? Se não através da nossa fé. Mas existem momentos na nossa vida que quase tudo é tirado. E graças a Deus só fica a fé. E é essa fé que nos faz permanecer. É essa fé que nos faz acreditar que hoje o teto está desabando, mas que amanhã Deus tem algo novo para a minha vida. É essa fé que não me deixa cair em depressão. É essa fé que não me deixa achar que a vida não vale mais a pena viver. Porque nós não estamos soltos no mundo. Nós temos alguém. E diz a Bíblia que Ele é o socorro presente. O salmista disse: Ele é o meu socorro. É bom que a gente se aproprie de Deus dessa maneira. Ele é o meu escudo. Porque às vezes eu vejo um homem de fé e digo: Deus é o escudo dele. A irmã vê uma mulher de fé e diz: olha, esse homem, essa mulher, Deus só pode ser o escudo dela. Mas o escudo dela não faz diferença na minha vida. Precisa ser o meu escudo. Porque o seu escudo é a sua relação com aquilo que te protege. O meu escudo é o meu relacionamento com aquilo que me protege. Então muitas vezes eu me vi assim, fora do controle, com as minhas mãos atadas. E esse é um momento extraordinário, porque é um momento de inteira dependência de Deus. Porque eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho uma tendência, enquanto puder fazer alguma coisa, a gente vai fazendo. Enquanto tiver uma ferramenta, a gente vai usando. Enquanto tiver um conhecimento, a gente acessa esse conhecimento. Enquanto tiver um remédio, a gente vai ao remédio. Mas chega um momento em que o controle sai, as mãos ficam atadas, e você diz assim: eu não tenho o que fazer. Agora é a hora que a fé entra. Porque enquanto nós temos alguma coisa para fazer, parece que essa fé fica dividida entre depender de Deus e ser proativo em relação à solução do problema. A gente vai buscando. Não, eu tenho um conhecido na empresa. O conhecido está de férias. Não, mas não tem jeito. E aí você passa a depender de Deus. O cara é pescador, está dentro do barco, acostumado com tempestade, mas ele tem que acordar Jesus, porque todo conhecimento foi em vão. Ele vai precisar usar a fé, não com suas habilidades, mas com sua dependência. E quando se fala de fé, tem muita gente que confunde fé. Tem gente confundindo fé com superstição. Até hoje tem crente supersticioso. Lá no passado, antes de conhecer a Cristo, ele não saía de casa sem antes ler o horóscopo. Vou ver o que meu signo diz. Aí ele sai dando aquele engano. Hoje ele converteu, só mudou a prática. Agora é a caixinha de promessa. Agora ele pega a Bíblia, abre e vê, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Aí põe o dedo em algum lugar, a fim de que Deus fale com ele. O ruim é quando cai na página em branco, né? Eu acho que Deus não quer falar nada. Caiu em branco. Então nós precisamos entender que fé não é superstição. Fé não é otimismo. Embora um homem de fé, uma mulher de fé, característica dele é ser otimista. Mas otimismo por si só não é fé. Alguém pode ser muito otimista e não ter fé. Não a fé bíblica. Fé não é pensamento positivo. Alguém diz assim: olha, exercita a sua mente, pensa positivo. Isso não é fé. Interessante que isso está tão em voga, que hoje parece que as mensagens não produzem a fé salvadora, mas são mensagens de autoajuda. São palavras de efeito, para gerar nas pessoas esse pensamento positivo. Não, você é aquilo que você pensa. Isso não é fé. Porque a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à
palavra de Deus, apesar das circunstâncias. Eu vou repetir. A fé verdadeira bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias. Isso é a fé verdadeira. É quando você é movido por obediência àquilo que Deus disse. Por isso está escrito que o homem não vai viver só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então a fé verdadeira é a fé que te move em obediência à palavra de Deus, independente das circunstâncias. Porque às vezes Deus diz assim: você é abençoado, você sai e a notícia é ruim, mas você continua se movendo baseado em obediência àquela palavra, de que você é abençoado, independente das circunstâncias. Você recebe uma palavra de cura, e você é convicto da cura. Quando vai descer os degraus da escada da igreja, vem um sintoma, vem uma dor. Só que você tem fé, e você vai se mover em obediência à palavra que foi liberada, independente de toda e qualquer circunstância. Porque a fé funciona, meu irmão. E eu vou dizer para você, a dor não para Jesus, a fé para Jesus. Quando Jesus parou para atender aquele cego, existiam outras pessoas junto dele, enfermas, quem sabe sentindo dores no corpo, e o texto não diz que Jesus parou. Mas quando o cego, movido por fé, diz: Jesus, filho de Davi, ele para, porque a fé para Jesus. A Bíblia diz que se nós quisermos agradar o Senhor, não tem outro caminho a não ser a fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, o incrédulo possivelmente desagrada a Deus. Quando nós duvidamos, nós desrespeitamos o poder de Deus, nós duvidamos da palavra, porque a palavra é que gera fé em nossos corações. A fé sempre funciona. Ela funciona de maneira bastante simples. Como, pastor? Deus fala, a gente ouve o que Deus fala, a gente crê no que Deus fala, e a gente se move, movido pelo que Deus falou, e os resultados vêm. É assim que a fé funciona. Não é um otimismo, não é um exercício intelectual, não. Eu ouço o que Deus diz. Assim que a fé funciona. Eu ouço o que Deus diz, eu creio no que Deus diz, eu saio dali e me movo baseado no que Deus diz, e independente das circunstâncias, isso vem como resultado para a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumpri-la. Deus vela. Jeremias, diz o Senhor, o que é que você está vendo? Me declara. Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E há quem diga que não era tempo, a vara estava seca. Então ele podia dizer: Senhor, eu estou vendo aqui um graveto, eu estou vendo aqui um pedaço de pau, um pé de pau, Senhor, isso que eu estou vendo. Não é isso que ele diz, porque era como se Jeremias dissesse: esse negócio pode estar seco hoje, mas isso não muda a essência do que isso é. Pode não ter amêndoas penduradas, mas ninguém vai mudar a realidade de que isso daqui é uma vara de amendoeira. Então ele não responde para Deus baseado no que ele está vendo, mas naquilo que ele sabe, naquilo que ele mesmo conhece como essência. Então ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus se alegra. Deus disse: ei, Jeremias, você disse muito bem, porque assim é a minha palavra. Eu velo pela minha palavra para fazer cumpri-la. O que está seco hoje vai florescer amanhã, porque é a essência disso. Se eu te der uma nota de R$100, isso é só uma hipótese, tá, irmãos? Aqui essa noite, novinha, acabou de vir do Banco Central, aquelas assim que você tem que passar o dedo para não ver que tem duas. Você vai aceitar? Claro que vai. Você é crente, gosta de bênção. E se eu te der uma toda amassada, velha, você aceita ou não? Claro que vai. O estado dela não tira dela o valor. Oh, meu irmão, não é porque alguém está na prova,
Não é porque você olha e o cenário está desanimador que você deixou de ser o que Deus disse que você é. Isso vai mudar. Deus vai mudar a história. Você continua sendo filho. Ele disse: esse aí, quando Jesus saiu das águas, é o meu filho amado. E logo em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas seja no monte ou no deserto, ele continua sendo o meu filho amado. Ele está empregado. Jesus aponta, o Senhor aponta e diz: esse é o meu filho amado. Ele está desempregado. Deus aponta e disse: esse é o meu filho amado. Ele veio à igreja de carro zero. É o meu filho amado. Ele veio a pé porque o carro enguiçou, porque perdeu o carro. É o meu filho amado. Isso não vai mudar, irmãos. Isso não vai mudar. A fé sempre funciona de maneira simples. Eu ouço o que Deus diz, creio no que Ele diz, ponho em prática, independente das circunstâncias. Quer uma prova bíblica? Noé, vem cá, Noé. Pois não, senhor. Noé, eu quero que você construa uma arca, um barco. Só se constrói barco em orla marítima. Noé podia dizer: isso foi coisa da minha cabeça. Eu não tenho como fazer um barco se não tem água, gente. Para que barco? Por que Deus não mandou fazer uma charrete? Charrete é um veículo terrestre. Que Deus não mandou fazer um carro de madeira, alguma coisa. Agora um barco, para que um barco? Só que Noé obedece. Independente das circunstâncias, ele ouve o que Deus diz, ele crê no que Deus diz, e ele se move, movido pelo que Deus diz. Sabe por quê? Construir a arca é com Noé, mandar a água é com Deus. Você olha ao redor e não vê um motivo. Obedeça, se mova baseado na palavra, e o restante Deus vai fazer, porque o plano de Deus é perfeito. Isso é fé. Você acha que zombaram de Noé? Claro. Zombariam de mim, de você. O que esse velho louco está fazendo nesse barco? Não tem água ainda. Se Deus te manda construir uma arca, não fique procurando a água. Construi a arca. Deixa que no tempo certo as águas vão vir. E aquilo que você não entende no início, você vai entender no final. Por que Deus te moveu? Irmãos, às vezes nem nós mesmos entendemos o porquê que temos que nos mover, mas a fé me faz me mover. A fé naquilo que Deus libera, na palavra que Deus diz. Outro dia eu falei isso aqui. Você não precisa ter o dinheiro para ver a casa, você não precisa ter o dinheiro para ver o carro. Vai lá e veja, se mova, porque Deus também é Deus de movimento. Se Ele libera a palavra, sai e veja, porque Ele vai na frente e tira a água de pedra dura, rasga o mar no meio para o povo passar, se necessário for. Mas a gente fica movido às circunstâncias. Para que eu vou lá se eu não tenho dinheiro? Para quê? Para que eu tenho que pegar uma vara, pegar um peixe, se na verdade eu preciso pagar os impostos? E Deus disse: Pedro, faz só o que eu mandei, Pedro. Eu sei que você quer os impostos, mas eu estou mandando você pegar um peixe. Às vezes a provisão de Deus está escondida em lugares que a gente nem imagina. E por não imaginar, não nos movemos. E por não se mover, o milagre não acontece. Sabe por quê? Porque no lugar de obediência a gente fica cheio de questionamentos. Irmão, nós precisamos ser como uma criança. Já viu como que a criança acredita no pai? O pai pode estar sem R$1 no bolso. Se a criança falar assim: pai, você compra aquilo para mim? O pai só tem que dizer assim: compro. Para ela tá bom. Porque criança não faz conta. Criança não fica com calculadora na mão. Isso é coisa de adulto, meu irmão. Olha, vocês vão dar de comer. Aí vem alguém lá com a calculadora e fala: Senhor, olha aqui, eu fiz as contas de 300 dinheiro, não daria para alimentar Jesus. Quem mandou você fazer conta, rapaz? Manda esse povo sentar que nós vamos dar comida para esse povo hoje. Para de fazer conta, usa a fé em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para parar de fazer conta no que se refere a planejamento.
Eu estou falando, não se mova por aquilo que está aparente, faça planejamentos, mas se mova por fé. Acredite que Deus é dono do ouro e da prata. Acredite que Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé, irmãos. O incrédulo quer justificar a fé com amadurecimento, dizendo isso é meninice. Quantas coisas a gente acha que é meninice, mas é isso que tem movido o sobrenatural de Deus para com a nossa vida. Onde está Isaías 55? Vinde comprar sem dinheiro. Ah, querido, quantas pessoas estão vivendo coisas nesse tempo que jamais imaginariam viver. Sabe o que é isso? Fé, fé, fé em movimento, que volta como resultados. O Senhor nos reuniu aqui esta noite para injetar fé na nossa vida. Fé. É assim que a fé funciona, de maneira simples. Eu ouvi, o meu Deus liberou. Foi isso que fez aquele moleque atrevido acordar de manhã e falar para a galera dos irmãos: ó, Deus me deu um sonho, vocês tudo dobrar diante de mim, papai e mamãe, acabou. Que garoto prepotente. O incrédulo vai achar sempre que o homem e a mulher de fé é prepotente, ousado. Acabou. Foi a fé que levou aquele garoto com a lancheira, dizendo: o que vocês estão aí tão assustados, medrosos? Aí alguém apontou e disse: nada, eu vou derrubar esse cara. Fé contra as circunstâncias. Meu irmão, Deus só precisa que você acredite que Ele pode fazer o que você não pode. Quem crê no impossível vê o invisível. Oh, aleluia. Eu sei que a oração é a chave da vitória, mas a fé é a mão que gira essa chave. Olá, bacana. A fé funciona de forma simples. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 vai dizer que quem olha para o vento nunca vai semear. Nunca. Fica olhando para as circunstâncias, nunca semeia. Nunca semeia. Você vai lá fazer o quê? Eu vou lá, meu irmão. Eu vou lá remover a pedra. Vai que Jesus ressuscita Lázaro. Você vai fazer o quê? Eu vou encher essas talhas. Vai que Ele transforma essas águas em vinho. Porque foi Jesus que transformou a água em vinho, mas não foi Jesus que encheu as talhas. Foi Jesus que ressuscitou Lázaro, mas não foi Jesus que tirou a pedra. Aquele que olha para o vento nunca semeará. Eclesiastes 4:11. Nunca vai semear. Ah, eu não vou semear. Olha essa ventania. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Isso faz menção a uma prática antiga dos egípcios, que quando vinha a tempestade, o céu enegrecia, os relâmpagos cortavam o céu, trovoadas assustavam. Sabe o que eles faziam? Saíam para fora, não se escondiam, e começava a semear no meio da tempestade. Enchia a sementeira e saía para semear no meio da tempestade, enquanto alguns se escondiam. E tempestade é um troço que dá medo mesmo. Conheço irmãos aqui que tem medo de tempestade. Trovoada então caba. Tem uma irmã aqui da igreja que caba. Trovoada você vai achar ela debaixo da cama. Não sei na sua casa, mas na minha, quando criança, começava a roncar trovoada, começava o céu a ficar preto. Primeira coisa: desliga a televisão, desliga a televisão, desliga. Ô menino, bota a camisa. Você está descalço por quê? Larga o talher, não pode pegar em aço. A mãe vinha com a toalha, ia no espelho da penteadeira. Lembra de penteadeira? Lembra? Cobria o espelho da penteadeira. Aí fala assim: mãe, por que isso? Isso é respeito. Medo. Traduzindo respeito, medo. Medo é o respeito no original. Medo. Tem gente que tem medo.
Enquanto tem alguns com medo da tempestade que se aproximou, tem outros aproveitando para sair e semear. Enche a sementeira e sai no meio dessa tempestade. É isso que o texto está dizendo. Lança a tua semente sobre as águas. Lança, lança. É isso que os egípcios faziam. Eles lançavam. Aí sabe o que acontecia? Tempestade acabava. Porque tempestade tem hora para acabar. Eu vou repetir para você receber de Deus. Tempestade tem um prazo para acabar. Ela não vai durar para sempre. Não vai. Quando acabava a tempestade, o que acontecia, pastor? As águas voltavam para o leito do rio. As sementes eram espalhadas. Sementes que foram lançadas durante a tempestade eram espalhadas. Aí sabe o que acontecia? Depois de muito tempo, aquela semente que saía da mão voltava como fruto para dentro de casa, para o celeiro. É isso que o texto está dizendo. Lança o teu pão sobre as águas. Não é tempo de se esconder. Não é tempo de ficar com medo das trovoadas. Pastor, mas encheu. Aproveita isso, usa isso a teu favor e começa a semear. Você quer viver? Olha, sabe qual é o problema de muitos de nós? Há muito tempo nós não fazemos uma coisa pela primeira vez. Quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez? Pastor, o que isso significa? Que a gente tem mania de ficar repetindo as mesmas coisas. E a gente quer viver algo novo. Faça algo novo, e Deus vai mover o céu a teu favor, para que você comece a viver e ver algo novo na tua vida. Está na hora da gente começar a fazer algumas coisas pela primeira vez. Quer viver algo inusitado, algo diferente, algo sobrenatural? Faça algo diferente. Como por exemplo, sai no meio dessa tempestade e começa a lançar as tuas sementes. Enquanto as pessoas estão dentro de casa depressiva, dizendo: a crise, você vai dizer: Deus vai me dar uma estratégia, e eu vou começar a semear no meio desse negócio, porque uma hora isso vai acabar, e as sementes vão voltar para a minha mão multiplicadas em nome de Jesus. Alguém aqui tem fé para acreditar nisso? Alguém acredita? Pastor, me dá um exemplo aí bíblico. Vou te dar agora. Isaac. Diz a Bíblia que Isaac semeou em um tempo de fome, um tempo de crise, que ninguém semeia. Tempo de crise, a gente é ameaçado por uma incredulidade tão grande. Escuta isso. Eu não programei para dizer isso. Eu não escrevi para dizer isso. Em tempos de crise, nós somos ameaçados por uma incredulidade tão grande, que se deixar, você não come só o fruto, come também a semente. E se comer a semente, acabou a perspectiva de futuro. Porque o que gera uma perspectiva de futuro é exatamente a semente do fruto. Ô irmão, cadê a semente? Não, pastor, nessa crise aí, vamos comer a semente. Não. A gente era muito pobre, nós tínhamos uns vizinhos mais pobres que a gente. E os vizinhos comiam, eu me lembro que eles comiam casca de banana, e eles comiam semente de abóbora frita. Semente de abóbora, por conta da necessidade. Eles fritavam a semente da abóbora, botavam sal e... Deixa eu dizer para você uma coisa: semente não foi feita para comer. Semente foi feita para semear. Tempo de crise, a incredulidade vai dizer para você assim: não dizima não, pô. Come essa semente. Essa é a voz do diabo, tentando impedir que outras colheitas venham. Porque só pode gerar uma colheita uma semeadura. Então lança o teu pão sobre as águas. Num tempo de fome, num tempo de crise, sabe o que Isaac fez? Fez o que ninguém estava fazendo. A fé faz a gente andar na contramão. Nós estamos vivendo um tempo de incredulidade. As pessoas não creem mais. Pessoas dentro da igreja, incrédulas. Pessoas batizadas, incrédulas.
Pessoas ministrando dentro da igreja, incrédulas, que já não acreditam mais que Deus é poderoso para fazer a mulher estéril habitar em família e ser alegre mãe de filhos, que não acreditam mais que Deus pega o pobre do monturo, do lixo, o ergue e o assenta entre príncipes, que não acredita mais em provisão de Deus. Eu não estou falando dessa teologia barata de prosperidade, eu estou falando da fé que faz as coisas mudarem de lugar. Eu estou falando da fé que uma vez nos foi dada por Deus. É isso que eu estou falando. Pessoas que não creem mais, pessoas que não confiam mais, creem nos remédios, creem na terapia, creem nas ajudas humanas, creem nas ciências humanas, mas não creem mais no poder de Deus, no poder da oração e no poder da fé. Jesus disse: seja crente e não incrédulo. Isaac semeou num tempo de fome, onde não havia chuva. A semente caía sobre a terra e mirrava. Não tinha chuva. Quem é que semeia numa terra rachada? Quem é que semeia num solo que não é irrigado, que não é tratado? Quem é? Isaac. Isaac semeou onde ninguém semeava. A fé nos faz ter visão espiritual. E sabe o que é visão espiritual? É ver o futuro no presente. Isso é fé. Eu vejo o futuro no presente. É quando Deus move você para comprar um terreno num lugar. Alguém diz: você é maluco, rapaz, você é doido. Só que você está comprando esse terreno mais barato, e em pouco tempo esse lugar vai mudar. Porque às vezes Deus leva você para o lugar, para depois o lugar mudar. E o homem que não tem visão, a mulher que não tem visão, ele se move por circunstâncias. O homem de fé não, ele se move pelo que Deus falou. Pelo que Deus falou. Meu irmão, pare de olhar para o vento, senão você não semeia. Isaac semeou num tempo de fome, não havia chuva, a semente mirrava sobre a terra, mas ele semeou naquela terra. E diz a Bíblia que naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Quem foi que colheu? Joaquim? Não, Isaac. Porque foi Isaac que creu, foi Isaac que semeou, foi Isaac que se moveu. Agora tem um detalhe interessante nessa questão. Quando o texto diz: lança o teu pão sobre as águas, está falando também de dividir a semente, está falando de generosidade. E aí você precisa entender que você não faz favores, você planta favores. Ei, pastor, peraí, mas eu não faço por interesse. Eu não estou falando de interesse. Eu estou falando que muito do que você faz, da semente que você divide involuntariamente, sem pensar em retorno, é impossível não ter retorno disso. Porque não deixa de ser uma semeadura. Alguém poderia me questionar dizendo: peraí, pastor, deixa eu te lembrar uma coisa. Papai e mamãe sempre me ensinou: faça o bem às pessoas e elas farão o bem a você. E eu já fiz bem a tanta gente e não me fizeram. Bem, mas você não está semeando na pessoa, você está semeando no reino. Se ela não reconhecer, em algum momento da tua história, Deus vai levantar alguém que nunca te viu, e essa semente vai ser gerada na vida de outro. É isso que a gente precisa entender. Eu semeio em você, mas diante de Deus. E se a pessoa nega a retornar, Deus diz assim: essa semente não vai ficar sem gerar. Eu vou usar alguém e em algum momento será frutificada. Irmãos, tem coisas que acontecem, que retornam para a nossa vida, que a gente não sabe porquê, mas às vezes são sementes que nós já esquecemos, mas que Deus não esqueceu, porque Deus não fecha nada para trás. A Bíblia diz que é um memorial diante do Senhor. Deus é fiel e justo. Ah, se nós entendemos isso aqui hoje. Ah, se nós entendemos. O mesmo texto de Eclesiastes, na Bíblia, a mensagem diz assim, na nossa diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás. Na Bíblia a mensagem diz assim: seja generoso. A misericórdia
é grande investimento. Só que é preciso ter fé para compartilhar. É preciso ter fé para compartilhar. Acreditar que o que sai da minha mão não sai da minha vida, mas volta multiplicado no meu futuro. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia, gente. Eu só estou pregando Bíblia. É isso que nós precisamos crer. É ter fé para compartilhar. Aí eu me lembrei de uma história, muitos irmãos aqui já conhecem, de dois irmãos, um casado, o outro solteiro, compraram um campo e fizeram daquele campo uma grande lavoura, e construíram 2 celeiros, e fizeram um acordo, dizendo assim: olha, toda colheita nós vamos dividir ao meio. Se der 20 sacos de sementes, 10 são seus e 10 meus. Combinado? Combinado, os irmãos apertaram a mão. Aí o irmão foi para casa, e o mais novo pensou assim: peraí, isso não é justo. Eu sou solteiro, meu irmão tem muito mais despesas do que eu. Meu irmão tem família, meu irmão tem filhos, meu irmão... Aí ele teve uma ideia, falou: já sei o que eu vou fazer. Vou deixar ele dividir, e de madrugada eu vou pegar e vou devolver para o celeiro dele. Na outra casa, o irmão mais velho pensou assim: peraí, isso não é justo. Eu já sou casado, estou com a minha vida estabilizada, já tenho minha família. Meu irmão não, está começando a vida. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou deixar dividir, e de madrugada eu devolvo o que é dele sem ele perceber. E assim eles fizeram. Toda semana dividiam. E embora eles tirassem de madrugada, pela manhã percebiam que o estoque não abaixava. O mais velho tirava 5 sacos, levava para o irmão mais novo, e ao amanhecer do dia os 5 sacos estavam lá. E ele não compreendia aquilo. Até que um dia, no meio da madrugada, esqueceram de combinar o horário, e encontraram os 2, cada um com um saco de semente nas costas. Entenderam o que estava acontecendo, largaram e se abraçaram chorando. Sabe por quê, irmãos? O que sai da tua mão não sai da tua vida. É preciso ter fé para compartilhar. Lança esse pão. Você não é depósito de bênção, você é canal de bênção. Se você retém, esse canal bloqueia e Deus não pode mandar mais. Libera isso, porque vai vir mais aí em nome de Jesus. Libera isso, porque Deus tem mais para mandar para você. Se você entender esse propósito, você será uma ferramenta de provisão de Deus para as pessoas. Quantos podem aplaudir o Senhor aqui? É preciso ter fé para compartilhar. Tem gente que não tem fé para compartilhar. Não, pastor, se eu liberar isso aqui, vai me fazer falta. Fé é intransferível. Se você não crê, não libere. Se você não crê, não compartilhe. Mas se você crê, você verá a glória de Deus. Tem gente que só tem fé para receber e nunca recebe. Porque o princípio é dar para receber, é compartilhar, é liberar. Há uma história de uma menininha que ela ganhou uma moedinha, ficou tão feliz com a moedinha que ela foi para dentro de casa jogando a moeda para o alto, toda feliz, toda feliz. E uma dessas jogadas para o alto caiu dentro de um vaso de barro. A boca do vaso era afunilada, e quando ela viu, ela enfiou a mãozinha para pegar. Quando enfiou a mãozinha, ficou presa. Ficou presa. E a mãe começou a ficar nervosa. Tentou puxar, viu que ia machucar a mão da menina, e nervosa, até que ela percebeu o que estava acontecendo. Ela falou assim: filha, por que você enfiou a mãozinha aí dentro? Ela disse: não, mãe, porque a minha moeda caiu aqui dentro. Ela disse assim: e aonde está a moeda agora? Ela falou assim: está na minha mão, mãe. Aí a mãe disse: filha, solta a moeda que a sua mão sai, filha. Ela disse: não, mãe, é a minha moeda. Disse: filha, solta essa moeda, a tua mãozinha vai sair. Você está presa. Você está presa por conta disso. Aonde está o teu coração, aí está o teu
tesouro. E quem é que convencia a menina a largar a moeda? Ela preferia ficar com a mão presa. A mãe teve uma ideia, foi ao quarto e pegou 20 moedas. Disse: está vendo isso aqui, filha? Se você soltar essa aí, mamãe te dá todas essas. Você acha que ela soltou? Na mesma hora, né? Quantas pessoas estão presas, deixando de receber tanta coisa que está fora, porque está presa a uma só coisa. É preciso ter fé para compartilhar. É preciso ter fé. A fé precisa ser desenvolvida, meu irmão. Fé precisa ser desenvolvida. Em Judas, capítulo 1, versículo 3, está escrito o seguinte: fala sobre a fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, todos nós recebemos uma porção de fé. Só que nós precisamos desenvolver, praticar, alimentar esta fé. Porque acontece duas coisas com uma fé que não se desenvolve, que não é praticada. Primeiro, ela não cresce. E segundo, ela se torna morta. Porque a fé sem obras é morta. Ah, eu creio, então manifesta essa fé. Desenvolva essa fé. E para terminar, em terceiro lugar, eu quero dizer para você uma coisa. E aqui eu entro no versículo de número 3, que é o que eu disse que eu gostaria de destacar. A batalha entre a fé e a incredulidade. Queria que você gravasse isso. A batalha entre a fé e existe uma batalha entre fé e incredulidade. Existe uma batalha. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de oferta e de dízimo, embora esteja incluído. Mas deixa eu contar para você um testemunho. Um dia o bispo me chamou para levá-lo lá ele não dirigia. Falou: Luiz, você me leva lá em Paciência, que eu tenho que pregar lá. E eu fui lá em Paciência com ele, dirigindo para ele. Eu fui. O Renato também foi inclusive no seu carro. Nós fomos para lá. Chegou lá um culto lotado numa comunidade, culto de libertação. Nunca vi tanta gente manifestando. Troço doido, pastor com autoridade, e eu fui vendo aquilo, até que chegou a hora da oferta. Aí chegou a hora da oferta. Chegou a hora da oferta, eu abri a carteira. Tinha uma nota de 50 reais. Uma nota de 50 reais. Aí eu olhei e falei assim: hoje eu não vou poder ofertar. Só tem uma nota de 50 reais. Eu não vou poder ofertar. Eu não vou dar para o cara e pedir o troco, né? Mesmo porque era um culto muito dinâmico. A pessoa jogava no altar assim a oferta. Só que eu nunca vi um período de oferta demorar tanto. Demorava. E de repente eu senti assim uma voz falando assim: entregue a oferta. Entregue a oferta. Aí a gente prefere acreditar que ou é da nossa cabeça ou é o Satanás. Porque não é possível. A única nota que eu tenho na carteira. Não é possível. E eu doido para o pastor acabar aquele período de oferta e passar para outra coisa. E a palavra vinha: entrega a oferta, entrega a oferta, entrega a oferta. E não acabava, e não acabava, e não acabava. E não teve jeito aquele dia não. Eu peguei aquela onça que estava na carteira e levei e deixei no altar. Foi a melhor coisa que eu fiz, meu irmão. Aquela semana eu fui tão abençoado por Deus financeiramente. Quando Deus te pede algo é para te dar muitas outras coisas, meu irmão. É preciso ter fé para liberar, é preciso ter fé para compartilhar, é preciso ter fé para entender. Isso é fé, isso é a gente entender. Tem gente que não entende isso. Todo mundo aqui gosta de ganhar presente, mas tem gente que é difícil dar um presente demais. Você já viu? Difícil dar um presente. Difícil. Tenta lembrar um dia você recebendo um presente dessa pessoa. Difícil demais. Ela não semeia. Ela não tem fé para compartilhar. Ela não tem fé para liberar. Existe uma batalha entre a fé e a incredulidade. E eu vou dizer para você aonde que essa batalha acontece. Sabe aonde? Aqui, ó, na mente, no entendimento. Pastor, me dá uma prova disso. 1 Coríntios, ou 2, não me lembro, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4 diz assim: o Deus, com D minúsculo, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos.
É aqui que trava a batalha. Sabe por que o incrédulo é incrédulo? Porque o entendimento dele está cego, está obstruído. É na mente que se desenvolve a batalha entre a fé e a incredulidade. Por isso o texto começa a dizer assim: pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Nós precisamos começar a entender as coisas pela fé. Entender pela fé. Olha só o que o texto diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Se não foi feito pelo que é aparente, foi feito como? No mundo espiritual. Tudo que você vê no mundo aparente começou no mundo espiritual. O mundo por si só começou com uma palavra de Deus. Você olha para o sol não começou daquilo que é aparente, começou lá atrás, quando o Senhor levanta e diz assim: haja luminar maior, e está lá o sol. Pela fé entendemos que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa linda. Eu não sei se você consegue entender isso, mas é preciso entender isso pela fé. Aquilo que se manifesta para você não foi feito do que é aparente. Pela fé. Agar e Ismael no meio do deserto, o menino com sede, desidratado, e ela afasta para não ver o menino morrer. E de repente, é o de repente de Deus, que acontece não daquilo que é aparente. Quem sabe você entrou aqui nesse culto sem ver o que você precisa ver, e de repente nem existia mesmo, mas o haja de Deus, o de repente de Deus, vai fazer você entender pela fé, e você vai ver aquilo que não começou de forma aparente, mas foi pela fé. E ela olha, tem um poço, e a palavra é: ei, levanta aí. Deus ouviu o choro do menino, e olha aí o que Deus preparou para você: um poço de água no meio do deserto. Nós precisamos entender isso, irmãos. É na mente. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, não por aquilo que é aparente, de maneira que aquilo que se vê, olha o que o texto está dizendo: aquilo que você vê hoje não foi feito do que é aparente. Interessante que lá no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou, essa palavra criar é fazer do nada. O marceneiro fez esse banco, ele teve alguma coisa para fazer esse banco. Deus não, gente. Deus faz do nada. O nada é matéria-prima para Deus começar a fazer algo na vida de alguém. Por isso que o profeta diz: mulher, me declara que você tem em casa. Você não tem nada. Como nada? Você tem um pouquinho de azeite. Então, se o nada é matéria-prima para Deus, imagina um pouquinho de azeite. Imagina um pouquinho de azeite. É por isso que o jovem cristão, inteligente, com inteligência espiritual, movido pela palavra, ele não pode se assustar quando vai fazer um concurso e alguém diz assim: olha, tem 10 mil para 5 vagas. Ele não tem que assustar com isso. Sabe por quê? Não importa que é 5, ele só precisa de uma vaga. Você entendeu isso? Pastor, o que é isso? Loucura? Utopia? Não. Fé. Ele só precisa de uma vaga. Podia ter 10 mil para uma vaga. Acabou. Pastor, mas quem? Por que vai ser eu? Não, a pergunta é outra: por que não vai ser você? Sabe o que é isso? Fé. Fé. Hebreus capítulo 11 versículo 3 diz o quê? Pela fé entendemos. A gente tem que parar de querer entender as coisas pela visão, pela razão, e começar a entender pela fé. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Eu estou fazendo porque Deus falou. Eu acredito no que Deus falou. Estou me movendo através do que Deus falou. Saí daqui, fui para São Paulo, assisti lá um congresso de pastores.
cheguei lá, eu vi tanta coisa que mexeu com a minha fé. Deus vai te levar em lugares grandes e poderosos, que não é para você se sentir pequeno, é para mexer com a tua fé, é para você acreditar que é possível. Se aconteceu na vida do outro, por que não na tua? Se você é filho de Deus, abre o teu entendimento e entenda pela fé. Tem sempre alguém que não ouviu, né? Aí eu voltei de lá, a igreja pagava aluguel, tempo pequeno, 10 por 15. Falei, nós vamos construir a nossa igreja, nós vamos comprar um terreno. Aí vim ver o terreno, só para resumir, aqui era o terreno. Quanto que é? 40 mil reais. 40 mil, 40 mil, 40 mil. Eu falei, nós não temos 40 mil, chegou para 30 mil. Rápido, numa conversa rápida. Aí eu fui tendo mais fé ainda, já baixou 10 mil. Quando eu vi que não ia baixar mais, eu falei assim, a gente dá 15 mil de entrada e parcela o resto em promissória. Aí a pessoa diz assim, então tá bom, pastor, tá feito. Eu falei, como que tá feito se só tem 6? Por que eu disse 15 se eu tinha 6? Até hoje eu não sei. Ou eu sei? Acho que eu sei. Foi Deus. Deus moveu. A gente tem que parar de ficar olhando para o vento. O não você já tem. Libera a semente. Vai que o sim chega. De repente, querido, olha, tem gente orando para Deus abrir porta que Deus já abriu. Você só precisa empurrá-la. Deus já destrancou dizendo, usa a tua fé e empurra, porque eu já destranquei esse negócio e a vitória é tua em nome de Jesus. 15 mil. Ele falou, tá. Eu falei, me dá até segunda-feira. Ele falou assim, tá bom. Eu acho que ele achou que eu tinha que sacar os 15 mil para poder dar a ele. Só que eu não tinha os 15 mil. A igreja foi orar. Não falei para a igreja quanto era. Falei, a gente precisa comprar um terreno, está acontecendo isso, e a gente não tem dinheiro todo. Não falei quanto tinha, nem quanto precisava. No dia seguinte o irmão me ligou, dizendo, pastor, eu tenho um carro lá em Rio Bonito, esse carro não vende de jeito nenhum. Eu não sei porque esse carro não vende. Está lá não sei quanto tempo. E o senhor quer botar no negócio e pagar do jeito que der a igreja? Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, quanto vale o carro? Só para eu ficar sabendo. Ele falou assim, esse carro, pastor, eu estou pedindo 9 mil. Quem gosta de fazer conta já fez, né? 9 com 6 que a gente tinha, 15. Aí eu lembrei do machado que flutuou. O cara, o machado, o ferro do machado caiu. O ferro do machado caiu. O machado é uma das ferramentas mais simples que existe. É a união da madeira com ferro. Duas coisas de natureza distinta. Ferro e madeira são naturezas distintas. Aí o troço caiu na água. Aí o cara disse, homem de Deus, o machado emprestado caiu. Ele disse, onde é que caiu? Aí apontou, foi aqui assim, mais ou menos aqui, ó. Aí cortou um pedaço de madeira e jogou assim. Puf. Imagina a cena, madeira boiando. Isso aí eu faria também. Cortou um pedaço de pau e jogou na água. Só que de repente o ferro do machado que caiu foi flutuando. Tem gente que prefere acreditar em outra coisa, na novela da Globo. Eu acredito na Bíblia. O ferro flutuou. E diz a Bíblia que ele foi encaixando assim, ó. E encaixou. Pastor, o que isso tem a ver? Eu vou explicar para você. Quem já encabou enxada, quem já encabou foice, quem já encabou machado, sabe que não é simples assim. Você tem que cortar, tem que bater, tem que botar uma cunha, tem que prensar para entrar firme. Só que quando é o homem fazendo, quando é Deus, a coisa flui e encaixa perfeitamente. Só lembrando você que madeira tem uma natureza, ferro tem outra. Por que flutuou e encaixou? Porque quando a gente usa a fé, Deus intervém na natureza das coisas e o milagre acontece. Meu irmão, exercita a tua fé e aquilo que afundou vai flutuar em nome de Jesus. Churabacandarai. O carro não era 6 mil, não era 7 mil, era 9 mil. Porque Deus sabe, como eu e você, que 9 com 6 é 15, e foi 15 que eu ofereci. E se Deus fez isso, eu sabia que todas as promissórias seriam pagas, porque Deus já deu um sinal. A nuvenzinha do tamanho da mão de um homem era o sinal de que uma chuva poderosa ia chegar.
E até hoje todos os projetos Deus honra. Tudo, todo sonho que Deus põe no coração da nossa igreja, a provisão também chega para que esses sonhos se realizem. Se alguns ainda não aconteceram, porque não está no tempo, porque no tempo certo tudo vai acontecer para o bom e perfeito plano de Deus para a nossa vida. Mas há uma guerra. A incredulidade vem e diz para você: isso não pode acontecer na tua vida. Olha para os teus irmãos, olha para a tua família. Ninguém tem faculdade, ninguém tem curso superior, ninguém se formou. Olha aí a tua história. Irmãos, esse entendimento incrédulo só pode ser quebrado através da palavra de Deus. De um pastor de renome disse para mim: essa igreja aqui está no lugar errado. Eu falei: é você que está no lugar errado, eu que convidei você para pregar aqui, ué. O lugar errado está você. Essa igreja é muito bonita para esse lugar. Eu disse: essa igreja ainda é muito pequena para esse lugar, porque esse lugar vai crescer, Deus vai honrar essa cidade. Os jovens dessa cidade vão ocupar lugares altíssimos na sociedade. Isso para a glória de Deus. Deus será conhecido através de uma juventude que vão começar a ocupar. Se eu sou os jovens, levanta a mão para receber isso. Vão começar a ocupar lugares extraordinários. Lembre-se dessa palavra e honre a Deus onde Deus te colocar. Honre, porque Ele vai te colocar com um propósito. Mas essa mentalidade: quem sou eu? Só pode ser quebrada essa mentalidade através da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, eu vou ler para você no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir. Em outra tradução diz: demolir fortalezas. Fortalezas estão sendo esta noite demolidas pelo poder da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ela é o martelo que desmiuça a penha. Fortalezas, mentiras do diabo, entendimentos cauterizados estão sendo demolidos pelo poder da palavra de Deus, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aleluia! Oh, meu irmão, glória a Deus! Por isso o texto diz: pela fé entendemos. Eu não estou diminuindo aqui a sua intelectualidade, o seu conhecimento secular, pelo amor de Deus. Mas você é homem de fé, você é mulher de fé, você é um jovem de fé. Então para de querer entender as coisas racionalmente, visivelmente. Vamos passar a entender as coisas pela fé, em nome de Jesus. Pela fé, o texto diz, pela fé nós entendemos. E aí eu encerro lembrando de Pedro. Lembra de Pedro? Noite toda, joga a rede, puxa a rede, nada. Joga a rede, puxa a rede, pneu velho, bota velha, e nada. Aí vai para casa, chega na praia, vai lavar a rede. Ele não joga a rede fora, ele vai lavar a rede. Então não critica Pedro, porque ele acredita que não pegou hoje, mas amanhã ele vai pescar de novo. Por isso está lavando a rede. Só que Jesus entra no barco de Pedro, e Jesus diz assim: Pedro, afasta um pouco esse barco da praia, da areia, vamos sair da terra um pouquinho. Sobe no barco de Pedro e começa a pregar para a multidão que está na praia. Pedro senta no próprio barco. A palavra de Jesus, antes de chegar em qualquer pessoa, está chegando em Pedro. É a pessoa mais perto de Jesus. Meu irmão, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, seleciona com quem você anda. Anda com gente de fé, porque embora a fé seja intransferível, mas a fé contagia. Tem gente que encosta perto da gente, que acredita tanto, que você começa a acreditar também. Essa fé passa para você. Essa fé ela não transfere, mas ela gera fé em você também. Pedro está ouvindo o que Jesus está falando. E olha quanto tempo à noite, hein?
Pescador passa um pelo outro, diz: ei Pedro, pegou alguma coisa? Nada. Ih rapaz, que também está ruim. Às vezes a gente vive um tempão na vida tentando, e parece que a gente vai terminar tentando, só que não é verdade. Jesus está na praia, vai entrar no barco e essa história vai mudar em nome de Jesus. Jesus está ministrando, Pedro está ouvindo, Jesus está falando. Quando Jesus termina o sermão, disse: Pedro, bora pescar? Hã? Bora pescar, Pedro? Vamos pescar? Irmão, se é antes da pregação, Pedro diz assim: Senhor, peraí, lhe respeito, sei que o senhor é filho do carpinteiro, não vou discutir com o senhor sobre banco, mesa, escrivaninha, não posso, mas pesca, só que não é horário de pescar. Se eu tinha que pescar alguma coisa, era de madrugada. Pedro falaria isso talvez se fosse antes da palavra, mas lembra que Pedro participou do culto. Pedro estava ali ouvindo Jesus, e aquela palavra entrou tanto em Jesus, e a fé vem pelo ouvir, que Pedro levanta. Jesus fala: bora pescar? Pedro levanta e fala assim: agora. Só antes da gente sair, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu lutei a noite toda e não peguei nada, mas sabe por que eu vou? Não é porque eu entendo pela razão, é porque eu entendo pela fé que é hora de pescar. Sobre a tua palavra, eu saio com meu barco agora para uma pesca nova. Oh, aleluia. Oh irmãos, a fé funciona de maneira simples. Eu ouço o que ele fala, acredito no que ele fala e me movo dentro do que ele fala, e o resultado vem. Você conhece o final da história, né? Parece que o barquinho do menino ia afundar. Pedro compartilhou com a galera que estava na praia. Quem sabe uma galera que ficou na praia dizendo assim: vai para onde, rapaz? Ó Pedro, vai para onde, Pedro? Vai para casa dormir, cara. Ô Pedro, você é pescador experiente, vai para onde? Quem sabe riram dele. Falou assim: gente, vamos para casa não, vamos ficar aqui na praia só para assistir esse cara envergonhado. Lá no meio do negócio, Pedro balança a mão dizendo: ô gente, olha lá, deve ter agarrado, rachou o barco, vai morrer. Quando vai chegando perto, o barco de Pedro está afundando, ou quase afundando, porque a bênção de Deus não afunda barco. A Bíblia diz que a bênção enriquece e não acrescenta dores. E Pedro compartilha da bênção com as pessoas. Pedro compartilha. Meu irmão, não fica com aquela mentalidade de só vou compartilhar com quem acreditou. Não, compartilhe com quem acreditou, com quem não acreditou, porque Deus vai continuar trazendo o peixe que você precisa. Seu negócio é com Deus. Pedro não vê o cardume. Não está na Bíblia isso. Porque quase sempre quando o pescador joga, ele não vê. Quase sempre ele não vê. Mas ele joga. É um ato de fé. Pedro não vê o cardume, mas ele não entende por vista, ele entende por fé. Por isso o escritor aos Hebreus disse: pela fé entendemos. Está na hora de entender pela fé. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Quantos recebem essa palavra aqui hoje? Quantos recebem essa palavra aqui hoje? Quem sabe você entrou aqui no finalzinho da fé, hein? Sentindo fraquinho. Eu não tenho dúvidas de que isso já mudou em você. Sabe por quê? Eu não estou aqui há 1 hora pregando qualquer outra coisa. Estou pregando a palavra de Deus. E essa palavra é poderosa para injetar fé na tua vida. Essa palavra é poderosa para trazer um entendimento novo para você. Em nome de Jesus, pela fé entendemos. Irmãos, é impossível entender o milagre pela razão.
nem as pessoas, nem você mesmo. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados e aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso aconteceu lá no coração de Deus. O que você está vivendo, o que você vai viver, não aconteceu daquilo que é aparente, aconteceu no mundo invisível. Tem coisa boa de Deus chegando para você. Quem aqui acredita nisso? Tem gente que acredita, eu também acredito, eu recebo isso. Tem coisa grande de Deus chegando para a tua vida. Tem coisa grande de Deus. Ei, em nome de Jesus, entenda pela fé. Levante sua mão, glorifique o nome do Senhor. Entenda pela fé. É pela fé.